Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu recebi durante o mês de julho. Vou começar mostrando os livros que eu recebi da editora Jandaíra, que é uma editora que eu sempre gostei muito do catálogo e agora eu estou tendo uma proximidade muito maior com o catálogo deles. E vou começar mostrando então dois livros da coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela Jamila Ribeiro. Eu recebi aqui o Transfeminismo, da Letícia Nascimento, e também recebi o Colorismo, da Alessandra Devuski. Que, como vocês sabem, a coleção Feminismos Plurais é uma coleção que pretende, tem o objetivo de entregar livros de qualidade e livros que sejam acessíveis tanto no bolso, numa questão financeira, quanto numa questão de linguagem. Então são livros que têm uma linguagem bastante acessível e que trazem temas urgentes e debates urgentes também aí para a sociedade, debates atuais. Então, transfeminismo vai discutir essa questão de gênero, essa questão de ser uma pessoa trans, principalmente mulheres. Vai trazer aqui uma linguagem bastante didática para um público geral. Enquanto o colorismo também vai trazer essa discussão do colorismo e explicar o quanto o colorismo é um debate aí que às vezes não ajuda muito nessa questão de discussão sobre raça, porque visa hierarquizar as opressões de acordo com a tonalidade da pele da pessoa negra. Então acho que são dois livros aí muito interessantes. Indico que vocês conheçam os outros livros da coleção. Atualmente a coleção Feminismos Plurais tem 10 livros. Indico que vocês conheçam, entrem no site aí da editora Jandaíra e conheçam os outros títulos. E eu vou mostrar agora mais outros livros que eu recebi também da editora Jandaíra. Recebi também o livro Levante, do Henrique Marques Samin, que é um livro de poemas e tem aqui a apresentação da Cidinha da Silva, que é uma escritora, com diversos livros publicados, tem uma vasta obra aí para a literatura brasileira, e aqui um pouco do sumário do livro para vocês. Então é um livro que vai falar, que são poemas que vão falar sobre negritude, sobre os tempos da escravidão, sobre o que é ser negro no Brasil. Então aqui é dividido em algumas partes, Começa por Desterros, a primeira parte, depois Cativeiro, depois Ancestralidade, seguido de Resistência, depois Herança e por fim Liberdade. Então poemas que vão resgatar aí toda essa trajetória das pessoas negras desde os tempos da escravidão. Então fica aí a indicação. E o próximo livro é um livro que eu tenho um carinho também muito especial, porque eu trabalhei na revisão dele, que é o Gamileira Branca, da Sofia Aroeira. A capa é lindíssima, eu gosto muito dessa capa. E esse livro aqui vai contar a história da Dora, que é uma mulher baiana que nasceu numa vila de pescadores na Bahia. Ela se muda para São Paulo e aí em São Paulo ela vai estudar enfermagem, mas na Bahia ela deixa todo um passado. Então é um livro que vai falar sobre relações de mulheres e sobre as mulheres dessa família da Dora. Então, diferentes gerações de mulheres. E aí então tem a Dora, tem a mãe dela e tem a avó da Dora. E quando a Dora se muda para São Paulo, ela deixa aos cuidados da mãe dela, Então a avó é uma criança ainda bebê, que é a filha dela. Então quando ela se muda para São Paulo, ela meio que deixa para trás aí uma filha. Em São Paulo ela não mantém nenhum contato com a filha, falou com ela poucas vezes. E chega um momento que ela precisa retornar para Bahia porque a avó da Dora, a dona Janaína, ela tá partindo, A avó da Dora é com quem ela teve o maior contato e as duas se davam muito bem, então ela precisa retornar para fazer essa despedida da dona Janaína, porque ela estava muito doente, já estava muito velha também. E aí nesse retorno para Bahia ela precisa lidar com muitas lembranças, muitos acontecimentos, precisa retomar aí o contato com a filha abandonada, e aí a gente vai ver as relações que essas mulheres tinham uma com a outra
e o quanto que o machismo influenciava também nessas relações. É uma história muito bonita. Esse livro é o primeiro romance da Sofia Aroeira, então é um livro de estreia dela, e ela estreia com tudo. Eu gosto muito dessa história, tenho muito carinho por ela e indico muito que vocês leiam também, é uma história muito bonita. E eu acho que a Dora é uma personagem muito cativante, assim, tenho certeza que vocês também vão gostar dela. Agora eu vou mostrar 2 livros infantis, também da editora Jandaíra. Primeiro, O Tempo das Cores, que é da Débora Tomé, com ilustrações da Eva Oviedo. Aqui a gente vai conhecer um mundo em que ainda não existia as cores. Na verdade existia, mas cada lugar tinha uma cor definida, então as cores não se misturavam nesse mundo. E aí a gente conhece as 2 personagens principais, que são a Bianca e a Rugeana, e elas são guerreiras, andam de cavalo, e elas recebem uma missão. E aí para um lugar que elas não sabem que lugar que é, mas aí no final vai acontecer aí um acontecimento em que vai mudar para sempre a história da vida delas, a história do mundo. Então é uma história muito bonita, muito fofa, super colorido também o livro. Gostei muito de ter lido esse daqui. E o último livro que eu vou mostrar aqui da editora Jandaíra é o livro Suki e a Ilha do Horizonte, da Carla Igor e Pedro Menezes, que é esse daqui. E é um livro bastante educativo, que vai contar então a história da Suki, que é essa menininha aqui da capa, e da família dela. Eles viajam num barco aí pelo oceano, o barco se chama Argo. Eles viajam pelo oceano, fazendo estudos e tudo mais. E aí chega um determinado momento em que eles se deparam com uma ilha de lixo, literalmente, no meio do mar. E aí eles ficam presos ali naquela ilha. Então é um livro que vai falar sobre conscientização em relação ao meio ambiente, sobre o descarte correto de lixos, para que isso não aconteça, né? Então acho que é uma discussão aí muito importante e muito boa para se fazer aí desde criança. Então, são esses livros que eu recebi da editora Jandaíra, que eu gosto muito do catálogo. Espero que vocês tenham gostado também desses livros. Agradeço a editora Jandaíra pelo envio. Bom, o próximo livro que eu vou mostrar agora é o Aiabá, da Valéria Lourenço, que eu recebi da editora Caos e Letras, esse livro aqui. E esse daqui é um livro de poemas em que vai falar sobre como que é ser uma pessoa negra no mundo, sobre trajetórias e sobre viagens. Então, e também sobre questões de espiritualidade, principalmente espiritualidade aí voltada para uma religião de matriz africana. E agradeço muito à editora Caos e Letras por me enviar. Vou ler com o maior carinho. Agora o livro que eu vou mostrar eu recebi da parceria com a editora Malê, que é o livro do Marlon Souza, O Silêncio que a Chuva Traz. Esse daqui é um romance, vai falar aí sobre relações de homens negros gays, e também sobre essas questões de masculinidades. Estou muito empolgada para ler. Depois que eu terminar a leitura, eu trago aqui minhas impressões para vocês. Eu recebi também de parceria, mas dessa vez da editora Autêntica, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é esse daqui. Conhecidíssimo esse livro aqui, não tem nem o que falar, né? Todo mundo já conhece a história do Brás Cubas, mas eu acho que a editora Autêntica trazer uma nova edição aqui, com a apresentação do Luiz Rufato, num excelente, projeto gráfico, excelente diagramação, a capa também é ótima. Então, mais uma edição para quem quiser conhecer o Machado de Assis ou de repente ter o primeiro contato com ele. E agora eu vou mostrar um livro que eu recebi da editora HarperCollins, que é Socando Ar, de 2 autores, da Ibi Zoboi e do Youssef Sallam. E é um livro que ele é muito interessante, trata-se de uma história narrativa, mas que é construída em versos, estrofes. Então, acho que isso é um diferencial aqui nesse livro. Ele foi traduzido pelo Jim Anotsu, que também é escritor. Eu vou ler aqui a sinopse de trás para vocês. Amal Shahid é uma artista e poeta que estuda em uma renomada escola de artes, mas todos os seus sonhos vão por água abaixo quando é condenado à prisão por um crime que não cometeu.
Agora, encarcerado com apenas 16 anos, ele se vê consumido pela raiva e pelo desespero frente à injustiça e ao racismo do sistema judiciário. Na luta pela verdade em uma sociedade que faz de tudo para classificá-lo como um criminoso, a arte de amar é sua única esperança. Então é um livro aí que vai falar sobre racismo, sobre injustiça, sobre violência policial, encarceramento, discussões aí muito importantes e debates muito urgentes para ser feito. E eu achei riquíssimo que essa discussão esteja sendo feita e voltada para jovens, que é um livro, né, YA, e achei muito interessante a escrita ser em forma de versos, de estrofes. O livro tem ilustrações, então acho que vai ser uma experiência de leitura muito rica. E agora eu vou mostrar 2 livros que eu recebi da editora Todavia, que é uma editora que recentemente fez aniversário, então já deixo aqui meus parabéns para a editora. Os livros que eu recebi foram Correntes, da Olga Tokarczuk. Ela ganhou o Nobel recentemente. Ela é uma escritora polonesa, também é autora aqui no Brasil de Sobre os Ossos dos Mortos e Alma Perdida, e os 2 publicados pela Todavia. E agora o seu mais recente livro é esse daqui, Correntes, que ele tem aqui a lombada belíssima, porque forma aí, né, o nome Prêmio Nobel, então muito bonito. E é um livro que vai passar ali na Polônia, e vou ler aqui a sinopse para vocês também se ambientarem da história. O coração de Chopin é secretamente levado de volta para Varsóvia por sua irmã. Uma mulher retorna à Polônia para envenenar seu primeiro amor. Um homem começa a enlouquecer quando a esposa e o filho desaparecem misteriosamente. Por meio dessas e de outras histórias, narradas com brilho e imaginação por uma das maiores escritoras contemporâneas, Correntes e explora o significado de ser um viajante, um corpo em movimento, não apenas através do espaço, mas também do tempo. De onde viemos, para onde vamos ou de onde regressamos? Fascinante e irresistível, de uma originalidade rara, este romance é uma resposta sublime a todas essas questões. Uma exploração profunda e divertida sobre o corpo humano, a vida, a morte e o movimento, conduzindo-nos à essência do próprio significado de humanidade, né? Aí, muito interessante. Ainda não li nenhum livro dessa autora, então talvez seja uma boa começar por esse daqui. Se você já leu algum livro dela, me conta aqui nos comentários. Me diz se é uma boa começar por esse ou se tem outro dela que você indica para que eu comece. E aproveitar que você tá por aqui também, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? De compartilhar para chegar em mais pessoas. E te lembrar que se você quiser comprar qualquer um desses livros citados aqui, autores independentes, é sempre bom comprar diretamente com o autor ou, né, diretamente com a editora. E demais livros, se você não tiver condições, se você for comprar pela Amazon, te convido a comprar usando o meu link, que assim eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Continuando aqui, né, os livros que eu recebi, outro livro que eu recebi da editora Todavia foi Só Nós, da Cláudia Rankine, ou Cláudia Rankine, com tradução da Stephanie Borges. Esse acho que é o segundo livro publicado no Brasil dessa autora, e também os 2 com tradução da Stephanie Borges. O primeiro não foi pela editora Todavia, foi pela editora Jabuticaba. E esse livro aqui vai falar sobre privilégios de pessoas brancas, sobre racismo, principalmente na sociedade norte-americana. Vai falar sobre acontecimentos muito atuais e aqui com uma linguagem bastante diversificada, então tem bastante imagens aqui no meio do livro, fotos aqui. Então, tenho muita vontade de ler a Cláudia Rankine, porque acompanho muito a Stephanie Borges e acredito muito em tudo que a Stephanie indica. Um dos colaboradores do blog já leu esse livro, vai ter resenha sobre ele lá no canal, resenha escrita, e então visita lá o blog para você conferir a resenha. Agora eu vou mostrar 2 livros que eu recebi da editora Elefante, que também é uma editora que sempre me manda livros e é uma editora também que eu gosto muito. O primeiro livro que eu vou mostrar é o Por que Você Voltava Todo Verão, da Belém Lopes Perro, com tradução da Fernanda Sucupira. É um livro que ele
logo quando a gente lê as primeiras frases aqui da sinopse, já acende um alerta de gatilho, porque vai falar sobre violência sexual de uma garota, uma mulher, né, que sofre violência sexual dos 13 anos até os 22, que é quando ela denuncia. E pelo que eu entendi aqui da sinopse, a história real da autora. Ela é uma autora argentina, então é uma história assim bastante pesada, bastante triste também. Mas se você quiser ler, se interessar pelo assunto, o livro é esse daqui. E outro livro que eu recebi da editora Elefante é o livro Bolsonaro Genocida, e que ele é um livro dobradinha, né? Ele tem é como se fosse 2 em 1. Então, numa parte, ele vai falar sobre direitos indígenas e meio ambiente, e aí a gente vira, e na outra parte, ele vai falar sobre a pandemia de Covid-19. E aí eu achei legal que vem esse stencil aqui, que é pra gente, né, passar tinta assim, e vai sair o desenho, esse desenho aqui, né, de Bolsonaro Genocida. E então, quero agradecer muito a editora Elefante por sempre me mandar os livros, e a editora Elefante tem um posicionamento claramente anti-Bolsonaro, tem um posicionamento bastante político que só de observar o catálogo a gente já percebe. Então, se vocês querem se inteirar mais sobre política brasileira, sobre golpes, sobre tudo o que vem acontecendo, eu indico que vocês conheçam o catálogo da editora Elefante. E para finalizar aqui o vídeo de recebidos, como vocês puderam ver bastante coisa, eu quero mostrar os livros de autoras independentes, que lançaram livros por conta própria. A primeira delas é o livro Mulher Palavra, da Thaís Santana, que na verdade não é independente, foi publicado pela editora Patuá. E é um livro de poemas, vou aqui o marcador, autografado, lindo, dedicatória. E aqui, né, Mulher Palavra é o livro de estreia de Thaís Santana na cena literária brasileira. Ele reúne poemas produzidos entre 2011 e 2021, que são divididos em 3 movimentos: sentir, sangrar e resistir. Os poemas expressam sentimentos da autora desde a infância, catando cacau pelos quintais da vida. Expressam também as dores das perdas, do racismo e a resistência de uma voz poética, mulher e negra. Então, dei uma folheada aqui, é um livro muito bonito e vou ler também com o maior carinho. Agradeço demais a Thaís por me mandar o livro dela. E outro livro que eu recebi também, a autora entrou em contato comigo para me enviar, foi o livro Desenho de Maria, que veio aqui com vários marcadores muito bonitos. E o livro é esse daqui, O Desenho de Maria, da Jamile Carvalho dos Santos. E a Jamile escreveu esse livro para os alunos dela do ensino fundamental e também com uma forma de homenagear a mãe dela, que se chamava Maria. E eu também me senti muito honrada de receber esse livro, né, por conta do meu nome. Achei muito... acho que é um livro importante aí para falar e conversar com as crianças do ensino fundamental sobre questões que envolvem negritude, lidar com o outro, lidar com as diferenças. Então, agradeço muito a Jamile por me enviar. Desejo sucesso para a autora. Ela publicou de forma independente. Bom, conheçam a Jamile. Acho que vocês conseguem encontrá-la pelo Instagram, deve ter e-mail também. Se vocês se interessarem, posso entrar em contato com ela e deixar aqui na descrição. E o último livro que eu recebi já faz um tempinho, e eu não tinha mostrado antes porque eu não tenho o costume de mostrar livros em e-books que eu recebo, mas esse daqui eu faço questão de mostrar, que é de uma autora independente também, que é o livro Gotas de Rio, da Letícia Moreira. Ela é uma escritora independente, poeta, escritora negra também, a capa tá aparecendo aqui pra vocês. E é um livro que vai falar sobre movimentos também, sobre mudança, sobre ser um corpo negro no mundo, sobre maternidade, sobre questões de mulheres, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas recebi, tá aqui guardado com carinho, já passei pro meu Kindle.
E assim que eu puder eu vou ler e compartilhei com vocês. E esses foram os livros que eu recebi. Bastante coisa, né? Agora ler tudo e trazer aqui pra vocês as impressões. Sempre que vocês quiserem mandar um livro, tem e-mail aqui na descrição pra vocês entrarem em contato. A gente conversa. E quero agradecer muito a todas as editoras que mandam livros aqui para Impressões de Maria. Pode demorar para eu ler, mas eu sempre leio com muito carinho. A equipe do blog também lê. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você gostou, se interessou por algum desses livros, se você já leu algum desses livros. Vou adorar saber. Me conta aqui nos comentários, a gente vai conversando, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!